Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais um projeto, a mais uma aula, né? Nós temos aí alguns conteúdos para falar aqui muito interessantes, como vocês podem ver aí no título dessa aula, nós iremos falar sobre a Lei 8935 de 94, teremos aí caminhando pela Lei 8935 do início ao fim, tá? Essa aqui vai ser a primeira parte, tá? Para quem acompanha nossos projetos aí sabe que toda terça nós temos aula de conteúdo e nas semanas passadas nós terminamos aí o provimento 149 da adjudicação da uso campeão extrajudicial e o provimento 150 da adjudicação compulsória. Então daremos início então a um novo projeto essa semana com a Lei 8935 de 94, tá bom? Para quem não conhece, pessoal, nossos conteúdos aqui, o meu objetivo com você é te ajudar a dominar a regularização de imóveis sem processo judicial. Tá? E por que eu trouxe nessa aula de hoje sobre a Lei 8935 de 94? Para quem não sabe, a Lei 8935 é a lei dos cartórios. Tá? Então, se você está pensando em atuar na regularização de imóveis ou quer implementar esse serviço no seu escritório, é fundamental que você conheça o serviço dos profissionais de cartório. Tá? E essa lei fala exatamente disso. Tá? A gente vai falar de responsabilidades, vamos falar aí de atribuições, vamos falar quais os tipos de cartório. Recomendo fundamental esse conhecimento para que você consiga atuar com êxito na regularização de imóveis. Perfeito? É isso, pessoal. Então vamos dar início aqui, sem mais delongas aí. Eu recomendo o seguinte, para quem está realmente estudando aí para regularização de imóveis, dá uma lida nessa lei por completo. É claro que tem situações que, não à primeira leitura, vocês não irão compreender. E eu, como eu tive uma experiência prática dentro de cartório de registro de imóveis, na época a gente atuava sempre com a legislação ao lado, né? Sempre tendo essa lei como basilar, porque aqui, na verdade, é onde regula todas as atividades do tabelião de notas do registrador de imóveis. E para que você consiga atuar com êxito na regularização de imóveis, você precisa compreender as responsabilidades e as atribuições desses dois profissionais. E é exatamente o que nós faremos aqui com esse projeto aí. Perfeito? Então, sem mais delongas, então, Lei 8935 de 94, que foi aí, na verdade, ela veio para regulamentar o artigo 236 da Constituição Federal. Tá? É até interessante porque nós iremos dar início aqui pelo artigo 236 da Constituição, para a gente entender que tipo de serviço é esse, se ele é prestado em caráter privado, se ele é essencialmente um serviço público. Nós iremos entender a natureza desse serviço, tá? É o que a gente vai fazer agora. Prevê aí o artigo 236 da Constituição, deixa eu só abrir aqui, que nos seguintes termos: os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado por delegação do poder público. Então aqui nós já identificamos que esse serviço ele é prestado de forma particular, tá? Quem exerce esse serviço é um particular. E essa atribuição que ele recebe é feita por delegação do poder público. Então nós identificamos que o serviço essencialmente ele é do Estado. O Estado fala, olha, eu não vou prestar o serviço, eu delego a um particular para que assim o faça. Ok? Aqui a gente já consegue separar algumas responsabilidades. Ok? E a lei continua, parágrafo 1º. Lei regulará as atividades, disciplinará as responsabilidades civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro e seus prepostos e definirá a fiscalização de seus atos pelo poder público, que é exatamente a Lei 8935 que a gente vai estudar na sequência. Tá? Parágrafo 2º diz o seguinte, aqui eu estou no artigo 236 da Constituição Federal. Parágrafo 2º diz o seguinte: Lei Federal estabelecerá normas gerais para a fixação de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais de registro. Aqui a gente está falando, pessoal, da Lei 10.169, que regulou aí a atribuição dos estados cobrarem esses emolumentos. Essa lei que permite isso, ok? E aqui só voltando aqui no parágrafo 3º, ele vai dizer o seguinte: o ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público, de provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem abertura de concurso, do provimento ou de remoção por mais de 6 meses. Isso aqui ele regula a questão aí referente a concurso público e traz uma obrigatoriedade que esse concurso aconteça pelo menos de 6 em 6 meses. É uma triste realidade que a gente vê que não se aplica. Tem serventias aí que estão vagas há anos, né, sem que haja abertura de concurso público.
Tá? Então, assim, pessoal, essa Lei 8935 ela veio para regular exatamente o caput do artigo 236 da Constituição Federal, ok? E é onde nós adentraremos agora nessa legislação para estudar ela de ponta a ponta. Hoje, do artigo 1º ao artigo 6º. Perfeito? Para a gente organizar os estudos aí e vocês compreenderem o que vocês terão aí pela frente. No título 1 aqui nós iremos falar dos serviços notariais de registro, da natureza e afins. Tá? Aqui no parágrafo, no artigo 1º diz o seguinte: serviços notariais de registro são os de organização técnica e administrativa destinados a garantir a publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos. Então veja que a própria lei traz alguns princípios que regulam a atividade notarial e de registro. Tá? O que é isso? É garantir a publicidade dos atos praticados. Tanto os tabeliões de notas quanto os oficiais de registro, os seus atos terão aí como norte o princípio da publicidade, principalmente o registro de imóveis, quando se trata aí de registros públicos, né? A gente está falando aí de registros que podem ser consultados, em regra, por qualquer população. Tá? Nós temos também um princípio da autenticidade, ou seja, aquele documento ele é tido como autêntico por uma autoridade, que à frente do cartório é o tabelião de notas ou o registrador de imóveis, e outros profissionais, como a gente vai ver aqui na frente, mas é um documento que é tido como autêntico. Tá? Outro princípio aqui é o da segurança, a gente traz aí um bojo da segurança jurídica, que é exatamente o objetivo central aí do registro de imóveis. É claro que no caminhar dessa Lei 8935, vocês vão perceber que eu vou puxar muito as atribuições do tabelião de notas e dos oficiais de registro de imóveis. Por que disso? Nosso objetivo central aqui é te capacitar e permitir que você consiga prestar o melhor serviço de regularização de imóveis. Então não faz sentido a gente ficar aqui falando sobre tabelião de protesto, por exemplo. Não é o nosso foco, não é o meu objetivo com você, então nós iremos focar exatamente na regularização de imóveis. E é claro que para prestar o serviço de regularização de imóveis de forma eficaz, é preciso que você conheça os cartórios e é exatamente por isso que eu estou fazendo esse tipo de aula. Perfeito? Dando sequência aqui, nós temos o princípio da segurança jurídica, que é o que norteiam as relações aí entre os cartórios, e a eficácia dos atos jurídicos. O que é isso? É para que o ato jurídico ele cumpra a sua finalidade. Ele de fato cumpra com o seu objetivo de modo de existir. Se não fosse por essa maneira, não teria porquê da existência dos cartórios. Para garantir que segurança jurídica? Para garantir qual a eficácia dos atos jurídicos, se tivesse outra instituição que assim pudesse trazer uma segurança das relações negociais. Né? Então aqui no artigo 1º a gente já concluiu. O artigo 2º ele foi vetado, tá? Que falava exatamente deixa eu até abrir aqui. Ele falava, era uma discussão porque não é somente o poder público municipal e estadual que regula as atividades dos tabeliões de notas e registradores. E aí a razão do veto foi exatamente que, na verdade, é o poder público municipal, estadual e federal, que tem abrangência de todos os entes da federação. E lá na legislação restringia essa atuação aí. Artigo 3º. Notário ou tabelião e oficial de registro ou registrador são profissionais do direito dotados de fé pública, a quem é delegado o exercício da atividade notarial e de registro. Nós percebemos aqui, em consonância com o artigo 236 da Constituição, que o serviço essencialmente ele é do Estado. O Estado, por alguma maneira, se vê diante de uma responsabilidade muito grande e não consegue prestar esse serviço de modo eficiente, ele delega a um particular que foi aprovado em concurso público para que assim exerça em nome dele. Tá? Então, essencialmente, o serviço é do Estado, era atribuído a um particular aprovado em concurso público, e nós temos aí um liame, ou seja, o próprio tabelião de notas ou oficial de registro ele vai ficar sendo fiscalizado, como nós veremos mais à frente, pelo poder público estadual. Tá? Nós temos fiscalização direta aí do poder público estadual e também do CNJ a nível federal. Artigo 4º. Os serviços notariais de registro serão prestados de modo eficiente e adequado em dias e horários estabelecidos pelo juízo competente. Então, esse juízo competente que a gente consegue nortear aqui é o juízo competente da localidade, juízo competente do Estado. Atendidas as peculiaridades locais em local de fácil acesso ao público e que ofereça segurança para o arquivamento de livros e documentos. É claro que essa leitura que nós faremos, ela tem que ser em consonância com o atual momento que nós vivemos no Brasil e no mundo até, né? Inclusive do ponto de vista tecnológico. É claro que a leitura de alguns pontos aqui da legislação remete realmente ao ano de 94,
Então nós temos que fazer uma interpretação um pouco atemporal para tentar adequar aquilo que foi estabelecido pela lei exatamente com aquilo que se vê presente no mundo hoje. Tá? Então ele fala aqui de livros, arquivamentos, documentos. É claro que nós temos livros ainda físicos nos cartórios, mas muito do que antes era feito somente em papel, hoje é tudo feito de forma sistêmica, por um sistema informatizado, por um computador e tudo mais. Tá? Inclusive, nós tivemos alteração nessa Lei 8935 recentemente para incluir situações de interferência tecnológica. Nós veremos aí nas próximas aulas que houveram essas mudanças, ok? Parágrafo 1º diz o seguinte, do artigo 4º. O serviço de registro civil das pessoas naturais será prestado também aos sábados, domingos e feriados pelo sistema de plantão. Então aqui você já deve ter visto que os cartórios de notas e oficiais de registro civil, eles também funcionam aos sábados. E é claro que no plantão aí referente a óbito, a gente consegue também solicitar a prestação desse serviço em momentos difíceis, né, de perca de um parente e tudo. Então, os cartórios de registro civil, eles também funcionam de plantão, 24 horas aí para atender a população e conseguir o seu registro tanto de óbito quanto de nascimento, tá? Mas principalmente de óbito, geralmente as pessoas no nascimento não vão lá no cartório, preferem ir no dia seguinte, né? Mas o de óbito realmente é preciso em alguns momentos fazer isso. Parágrafo 2º. O atendimento ao público será no mínimo de 6 horas diárias. Isso aqui é o que estabelece a lei federal. É claro que cabe aos estados regular a prestação de serviço aí desses cartórios. Normalmente o serviço é realmente de 8 horas diárias, tá? Não só 6 horas aqui como estabelece. Aqui, pessoal, nós adentraremos agora no capítulo 2 dessa lei, que fala exatamente dos todos os tipos de cartório que existem, né? Principalmente você que está assistindo esse vídeo do gravado, gostaria que você pensasse um pouquinho aqui, antes de eu dar continuidade, sobre quais os tipos de cartório que você conhece que existem, tá? Você sabe quais são os cartórios que existem, quais a amplitude da prestação de serviço? Normalmente as pessoas não sabem. Eu, por exemplo, quando eu entrei no cartório, eu sabia somente do registro civil e do registro de imóveis. Inclusive eu achei que ambos eram juntos. Eu achei que esses serviços eram prestados conjuntamente, que tinha um cartório só que fazia isso. Só que quando eu entrei lá, eu pude conhecer todas as atribuições dos outros cartórios, que é exatamente o que prevê aqui o artigo 5º que nós iremos falar a partir de agora. Mas reflete aí com você aí que já se formou, é claro, né, em direito, é advogado, já está exercendo a sua função, e você sabia a quantidade de cartórios que existem? Tá? São informações básicas até que a gente acaba se pegando aí numa desinformação, né? Que é muito importante para que você consiga ter uma amplitude aí de seus conhecimentos e possa estender a sua prestação de serviço. Tá? São informações básicas que realmente às vezes a gente não consegue ter acesso por falta da faculdade estimular isso, inclusive. Eu não me recordo, na verdade eu recordo sim, pouquíssimas aulas que nós tivemos na faculdade, os professores comentavam sobre os registros públicos, tá? É um dos motivos até que me fez trazer esse conhecimento aqui para vocês e de fato disseminar o máximo que eu consigo do conhecimento em registros públicos para quem tem interesse. Perfeito? Então, sem mais delongas, vamos passar aqui então quais são os tipos de cartório e quais são as atribuições basicamente de cada um deles. É claro que nas aulas seguintes nós iremos continuar falando exatamente de cada uma das atribuições, mas é claro, como eu disse para vocês, nós iremos focar aqui na regularização de imóveis. Não quero desviar e não quero fazer... Isso aqui não é uma aula para concurso público, por exemplo, né? Embora alguém possa extrair alguma coisa aqui para concurso, mas o objetivo central é você conhecer os cartórios, saber exatamente a função de cada um deles e especificamente contribuir para a sua regularização de imóveis ou a implementação desse serviço no seu escritório. Tá bom? Então vamos lá. Artigo 5º diz o seguinte: os titulares de serviços notariais de registro são os... Aí aqui ele elenca 7 tipos de cartórios. Para quem não sabia aí quantos cartórios existiam, existem 7 atribuições referentes aos registros públicos no nosso país. Registros públicos prestados em caráter privado, tá? Porque nós temos aí também, por exemplo, registro público de empresas mercantis, que aí já é atrelado à junta comercial. Estou falando aqui de situações extrajudiciais, que são competência exatamente do poder público, claro, mas delegada a um particular. Junta comercial é prestado aí eminentemente um serviço público,
ok? Então vamos lá, artigo 5º, os titulares de serviços notariais de registro são os, inciso 1º, tabelião de notas. Eu vou ler todos aqui, depois a gente comenta cada um deles. Inciso 1º, tabelião de notas. Inciso 2º, tabeliães e oficiais de registro de contratos marítimos. Inciso 3º, tabeliães de protesto de títulos. Inciso 4, oficiais de registro de imóveis, que geralmente é o mais conhecido. Inciso 5, oficiais de registro de títulos e documentos civis das pessoas jurídicas. Inciso 6, oficiais de registro civil das pessoas naturais e de interdições de tutelas. Inciso 7, que quase ninguém conhece, que são os oficiais de registro de distribuição. Tá? Vamos passar aqui basicamente cada um deles, para a gente, só mesmo, essa aula aqui, pessoal, é uma aula mais tranquila, só para vocês aterrissarem em que tipo de assunto nós trataremos aí nas próximas semanas, tá? Vamos lá, tabelião de notas. Quem é o tabelião de notas? Pessoal, o tabelião de notas é um profissional aí que visa formalizar juridicamente a vontade das partes. Quando o João quer vender o imóvel para Maria, é preciso que seja celebrado um instrumento público, tá? Para que haja efetiva transferência. Então, ambos comparecem no tabelião de notas para formalizar juridicamente a vontade das partes, transformar aquilo em manifestação perante uma escritura pública e perante um tabelião, porque a lei assim exige, né? Se o imóvel for acima de 30 vezes o salário mínimo, se for abaixo, você consegue fazer por um instrumento particular e registrar em cartório normalmente, só que dificilmente a gente consegue achar aí um imóvel com valor abaixo de 30 vezes o salário mínimo, né? Então, acima de 30 vezes o salário mínimo é preciso que seja realmente formalizada uma escritura pública, né? Então é exatamente o que o tabelião de notas faz. O que mais que esse tabelião faz? Ele reconhece firma. O que é firma, pessoal? É até bobo falar isso, mas reconhecimento de firma é o reconhecimento da assinatura, aposta ali no documento, que tem vários tipos, a gente não vai adentrar aqui porque não é o nosso objetivo. Nós temos também a formalização de ata notarial, que é exatamente um dos instrumentos fundamentais aí na regularização de imóveis pela adjudicação e pelo uso capião, tá? É o tabelião de notas que faz. E várias outras atribuições, tá? Isso aqui são só as principais. Quem lavra a escritura de inventário são eles, compra e venda é com eles, escritura de integralização ao capital da empresa também é feita com eles, todas as escrituras que são formalizadas, reconhecimento de firma, autenticação de uma cópia, tirar uma xerox ali e autenticar e falar que aquela ali confere com a original. E é claro que cabe aqui um parêntese, que a autenticação de cópia está perdendo um pouco o seu público, né? Porque efetivamente nós não estamos tão precisando assim de autenticação de cópia. A maioria dos documentos que a gente formaliza hoje são documentos digitais, né? Que não há essencialmente uma impressão daquele documento e também não há uma necessidade que você faça a impressão daquele documento. Então, aqui os tabeliães estão perdendo essa atribuição. Não é que está perdendo a atribuição, eles estão perdendo o mercado, né? Por conta do avanço tecnológico. E quanto mais documentos de forma digitais forem disseminados aí, não haverá necessidade dessa autenticação de cópias. Tá, mas é uma atribuição prevista aí para esses cartórios e eles efetivamente podem podem fazer essa autenticação. Se eventualmente, por exemplo, você está entrando trazendo aqui para a nossa realidade, né, na uso capião, adjudicação e demais outros tipos de regularização, tem um documento lá do seu cliente que parece um pergaminho. O documento é muito precário, você tem medo ali de perder aquele documento, o que você pode estar fazendo? Você pode ir lá no cartório, pedir para ele autenticar aquela cópia ali e aquele documento é tido como verdade. Obviamente que para a apresentação do documento efetivo ali para que você instrua o processo de uso capião ou de adjudicação, você vai precisar apresentar o original. Ou você autentica mesmo, até o provimento 149 deu essa atribuição para o advogado, autenticar que aquele documento é original, mas você pode também estar apresentando uma cópia. E somente ao final você apresentar esses documentos originais. Ok? Então, beleza. Essas são algumas das atribuições do tabelião de notas. Inciso 2. Tabeliães e oficiais de registro de contratos marítimos. O nome é bem sugestivo aqui. É basicamente formalizar juridicamente a vontade das partes que tenham como negociação e tenham como objeto daquele contrato relação com o comércio marítimo. Basicamente é isso, tá?
Isso é muito comum em cidades litorâneas que tenham a comercialização de bens e serviços relacionados ao comércio marítimo, a contratos marítimos ali. E basicamente é isso, não tem muito o que falar, até porque não é o nosso foco aqui. Inciso terceiro, tabeliães de protesto de títulos. Pessoal, basicamente são profissionais que atuam com direito comercial, para muitos direito empresarial, né? São profissionais que visam a recuperação de crédito. Basicamente é o que você precisa entender, você não precisa aprofundar nisso. Profissionais que visam notificar ali aquele devedor, mediante a apresentação de um documento, um documento que prove a existência daquela dívida, né? E é para a pessoa pagar. Se não pagou, protesta, tem ali a incidência dos emolumentos, da taxa, e a pessoa efetivamente pode ter o nome inscrito no SPC, no Serasa, tudo ali, tudo por conta do protesto do título, tá? Basicamente é isso. Inciso 4, que são os oficiais de registro de imóveis, o mais importante aqui para nós, que é onde efetivamente acontece a transferência do imóvel para o seu cliente. Claro que vocês devem saber basicamente quais são as atribuições dos oficiais de registro, mas trazendo para a nossa realidade aqui da regularização de imóveis, são os profissionais responsáveis por instruir os processos de adjudicação compulsória extrajudicial e usucapião extrajudicial, tá? São verdadeiros guardiões aí dos imóveis, tanto do ponto de vista jurídico quanto do ponto de vista administrativo. Tanto para transferência ali dos imóveis de forma ordinária, por compra e venda, inventário, qualquer outro tipo de disposição voluntária daquele imóvel, até mesmo por quando há a transferência mediante a adjudicação ou uso capião. Tá? É importantíssimo que vocês conheçam as atribuições dos oficiais de registro de imóveis, a gente vai falar nas aulas seguintes, né, exatamente o que cada um deles faz, o que realmente pode acontecer. Faremos aí alguns links com a Lei 8935, com a Lei 6.015, que é a Lei de Registros Públicos, que sofreu várias alterações aí, né, pela Lei 14.711, né, que realmente alterou algumas questões aí. Basicamente é isso. No primeiro momento é o que a gente precisa saber dos oficiais de registro de imóveis, que são eles que instruem o processo da adjudicação compulsória e da usucapião. Tá? Inciso 5. Oficiais de registro de títulos e documentos civis das pessoas jurídicas. Pessoal, quando não há a previsão de atribuição de um determinado documento a um registro público, e isso não seja regulado pela lei, pela Lei 6.015, essa atribuição, ou para qualquer outro tipo de legislação, esse documento ele vai ser registrado no RTD, que é onde a gente comumente chama, né? Que são os oficiais de registro de títulos e documentos. Qualquer documento você consegue registrar nesse cartório. Inclusive, não é documento, mas você consegue também registrar animais, pets, né? Cachorros, gatos, você consegue estar tirando o seu RG aí nesse cartório, né? No RTD. E o que é o legal aqui da questão das pessoas jurídicas? Pessoas jurídicas não empresárias. Né? Empresas, por exemplo, de radiodifusão, você vai registrar no RCPJ. Igrejas, você registra no RCPJ. Tá? São sociedades empresárias que não têm por finalidade o aferimento de lucro, essencialmente. Então, é lá que você providencia o registro dessas empresas jurídicas aí, dessas sociedades jurídicas. Inciso 6. Oficiais de registro civil das pessoas naturais, interdições e tutelas. Basicamente, o oficial de registro civil é onde você registra seu casamento, é onde você registra seu nascimento, é onde será registrado o óbito, alterações de estado civil, casamento, divórcio, tudo é feito lá, tá? E eventualmente, caso alguém precise da intervenção do Estado ou até mesmo de uma TDA, né, tomada de decisão apoiada, e toda essa alteração do registro civil será regulada pelo RCPN, que é o nome aí que a gente geralmente os chama, tá? Basicamente, todos os atos da vida civil vai passar pelo RCPN, perfeito? Inciso 7. Oficiais de registro de distribuição. Esse aqui é o cartório que menos as pessoas conhecem, tá? Eu mesmo não sabia nem da existência quando eu entrei no cartório. Basicamente, pessoal, em linhas gerais, para ser bem tranquilo da gente compreender,
São profissionais que atuam na distribuição mesmo, exatamente como o nome prevê, de processos judiciais na comarca. Naquela comarca, por exemplo, não há uma distribuição equitativa dos processos que tramitam ali. E daí o cartório faria essa distribuição aí. O único cartório que a gente tem notícia dessa atribuição é no Rio de Janeiro. Inclusive, nem sei se tá tendo essa atribuição ainda, mas é onde a gente teve a última informação aí. Perfeito? Passado então aqui nesses 7 tipos de atribuição dos cartórios, agora você já não pode mais falar que não conhece quais são os tipos de cartórios existentes no Brasil. Cartórios extrajudiciais, ok? E aqui, pessoal, no artigo 6º, o último dessa aula, a gente vai adentrar um pouco nas atribuições e competência dos notários. Tá? Aqui a gente não está falando de registros em geral. E o único registro que nos interessa para a regularização de imóveis, assim, não é o único que nos interessa, mas o que mais nos interessa é o registro civil das pessoas naturais e, essencialmente, o registro de imóveis. A gente consegue aferir capacidade, consegue aferir ali a identificação civil daquela pessoa e, de fato, consegue protocolizar o título lá no registro de imóveis. Tá bom? Aqui no artigo 6º diz o seguinte: aos notários compete, inciso 1º, formalizar juridicamente a vontade das partes. Então, esse formalizar juridicamente da vontade das partes pode ser uma escritura pública, pode ser uma autenticação de uma cópia, pode ser uma ata notarial para uso capião, pode ser uma ata notarial para adjudicação compulsória, tá? Ele formaliza juridicamente a vontade das partes, ou seja, ele vai praticar algum ato ilegal? Ele vai praticar um ato estranho à legislação? É claro que não. Ele precisa se basear na legislação e, se aquilo condizer com o que a parte quer, ele transforma aquilo num documento público que ela consiga garantir um dos princípios que a gente leu lá no início, que é a eficácia dos atos jurídicos. Para que a pessoa vai formalizar uma ata notarial? Exatamente para que ela consiga cumprir a sua finalidade. Dentro da uso capião extrajudicial, é essencialmente ter a propriedade. Ou se a pessoa quer formalizar juridicamente uma escritura pública de venda e compra, qual que é o objetivo dela? Ter para si aquele imóvel. Então é exatamente um dos princípios sendo cumprido aí na formalização jurídica daquela vontade daquelas partes. Perfeito? Inciso 2. Intervir nos atos e negócios jurídicos a que as partes devam ou queiram dar forma legal ou autenticidade, autorizando a redação ou redigindo os instrumentos adequados, conservando os originais e expedindo cópias fidedignas de seu conteúdo. Isso aqui, pessoal, a gente precisa ter uma interpretação um pouco pausada para que nós consigamos entender de fato o que esse artigo quer dizer. Essa intervenção que ele fala aqui nos negócios jurídicos, por exemplo, trazendo para a nossa realidade da regularização de imóveis, é no seguinte sentido: se o tabelião de notas percebe que você está apresentando documentação para formalizar juridicamente a vontade do seu cliente para uma ata notarial de uso capião e ele identifica que aquilo não é caso de uso capião ou adjudicação, seja qual o objetivo você quer, é preciso que ele faça de fato uma intervenção. É preciso que ele te oriente, fale: olha, isso aqui não é caso de uso capião, isso aqui não é caso de adjudicação compulsória, porque a lei federal assim determina que ele o faça. Intervir nos atos e negócios jurídicos a que as partes devam ou queiram dar forma legal ou autenticidade. Então é exatamente o que a gente espera do tabelião, né? Nada melhor do que nós temos aí um profissional dotado de fé pública, que tem a capacidade jurídica para prestar aquele serviço, que passou em concurso público, né? Que o Estado outorgou poderes para que ele assim o faça. Ele te oriente e fala: olha, advogado, você está tentando entrar aqui com a adjudicação compulsória, você está tentando entrar com a uso capião, mas nesse caso aqui não é possível. Recomendo que você tente outra saída. Porque veja, se você faz se ele faz de forma irresponsável a ata notarial tanto para adjudicação ou para uso capião, e lá na frente o oficial de registro de imóveis identifica que era uma simples análise e daria para identificar que não era caso de adjudicação, ele está sendo irresponsável. Concorda? É claro que, por que eu estou te capacitando? Por que eu estou passando aqui os conhecimentos, tanto materiais, processuais e procedimentais? Para que você consiga identificar realmente quanto será possível ou não a uso capião ou adjudicação para o seu cliente. Tá? Mas é claro que essa atribuição também é do tabelião de notas, para que ele instrua a formalização jurídica do seu cliente, né? Para que ele entenda, identifique e te fale: olha, isso aqui não é caso.
daquele tipo de regularização, ok? E ele continua, autoriza a redação, né, de fato vai autorizar a formalização jurídica da vontade, se ele de fato entender que aquilo é possível, rediz os instrumentos adequados, faz ali a ata notarial, conserva os originais e expede cópias fidedignas do seu conteúdo. Isso aqui ainda acontece, tá? Mesmo de forma com o avanço tecnológico, a gente tem essa intervenção aí, tá bom? Inciso 3 aqui, pessoal, para a gente finalizar a aula de hoje, ele traz para nós a autenticação de fatos. Isso aqui nada mais é do que um reconhecimento de que o tabelião de notas ele formaliza fatos mediante a ata notarial. A ata notarial é um dos melhores instrumentos para a comprovação de fatos que nós temos no direito brasileiro. Tá? Então, assim, a ata notarial ela não visa, de maneira geral, né? A ata notarial, sem ter uma especificidade aí. A ata notarial, de maneira geral, ela simplesmente formaliza o que o tabelião viu ou presenciou. Ou seja, ele não atribui nenhum juízo de valor sobre aquilo que ele viu. Então, se ele vê, por exemplo, uma parede, ele não vai falar se a parede é bonita ou se ela é feia, ele simplesmente vai ver como de fato ela é. Se for uma parede vermelha, ele vai relatar que é uma parede vermelha em bom ou ruim estado de conservação, somente isso. Ele não vai atribuir, é uma parede bonita, uma parede feia, uma parede que está inacabada. Inacabada até que poderia, mas compreende o que eu estou querendo dizer? Ele simplesmente autentica o fato. Trazendo isso aqui para a nossa realidade, para a adjudicação, para o uso campeão e demais outros tipos de regularização, quando o tabelião de notas for na diligência para autenticar ali, autenticar não, né? Quando ele for relatar aquele fato, que é o nome mais correto a gente dizer, ele simplesmente vai atestar que viu o seu cliente na posse. Simples assim. Ele não vai falar que o seu cliente mora lá no imóvel há muitos anos. Ele vai falar que o seu cliente declarou que mora lá há muitos anos. Porque ele não tem condição de provar. Então a ata notarial, tanto para o uso campeão, tanto para a adjudicação, ela não visa constituir prova. Ela simplesmente relata aquilo que o seu cliente passa para ele. Perfeito? É isso. Pessoal, então vamos encerrar aqui essa aula de hoje, né? Ficamos aí para a próxima aula, para que a gente consiga dar sequência aí na Lei 8935 de 94, uma lei fundamental para que vocês de fato conheçam a legislação relativa aos cartórios, para que se capacitem cada vez mais sobre a regularização de imóveis, tá? Para quem quer avançar um pouco mais na regularização de imóveis, de forma prática, de procedimentos do início ao fim, aqui no YouTube você vai ver um link, no primeiro link aqui nós temos a apresentação do nosso e-book. Fique à vontade para conhecer, quiser tirar dúvidas, a gente tem um WhatsApp lá da nossa equipe para que instrua aí as suas dúvidas e você consiga tirar suas dúvidas. Dentro do e-book você vai ter acesso a um passo a passo, tá, tanto do uso campeão quanto da adjudicação compulsória extrajudicial, e você também vai ter acesso a um grupo de networking de advogados que atuam somente na regularização de imóveis ou queiram efetivamente implementar isso no seu escritório. Tá bom? Fique à vontade para tirar suas dúvidas aí. E trazendo aqui para a nossa realidade dessa aula, se ficarem com alguma dúvida, mandem aqui no YouTube ou no Instagram, que eu estarei aqui à disposição para responder as dúvidas de vocês aí e para a gente bater um papo por esses temas tão interessantes que eu gosto muito, que cartórios, regularização de imóveis, né, um tema que eu já trabalho há muitos anos aí, tá bom? Pessoal que esteve ao vivo aqui comigo, muito obrigado pela presença de vocês. Para quem assistiu do gravado até aqui, muito obrigado pela sua presença também. Ficamos aqui à disposição, sempre para ajudá-los referente à adjudicação compulsória e uso campeão extrajudicial. Procedimentos extrajudiciais de maneira geral. Um abraço e nos vemos no 360 da regularização dessa semana, tá bom? Valeu, fiquem com Deus.